Amém. Irmãos, vamos à leitura do final do capítulo 32 da nossa exposição de Êxodo. Vamos nos deter aos versos de número 30 a 35, encerrando assim o capítulo 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Misericórdia, Senhor, do teu povo, misericórdia de nós, Senhor, porque precisamos ouvir as tuas palavras, precisamos ouvir tua lei, capaz de nos transformar e de nos guiar, com poder, Senhor, que assim seja, com o poder do teu Espírito. Opera em nossos corações, Senhor, diante de tantas verdades que o Senhor tem a nos dizer. Fala-nos com poder e autoridade, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Culturalmente, estamos assistindo uma desconstrução silenciosa dos valores. Ela não acontece de forma abrupta, mas por meio de caminhos sutis. Um deles é a alteração de termos. Primeiro, mudam-se as palavras, depois os significados, e por fim tenta-se remodelar a própria realidade. Tomemos, irmãos, a família como exemplo. Antes era entendida como uma aliança vitalícia entre um homem e uma mulher diante de Deus. E tudo aquilo que rompia com essa base era visto como desordem, anomalia, distorção. Contudo, com o passar do tempo, a linguagem ela foi alterada. Família passou a ser qualquer união afetiva entre indivíduos. Então, o que era anormal tornou-se comum. O que era moralmente questionável tornou-se moralmente celebrado, defendido. Mudou-se o vocabulário, automaticamente mudou-se a regra moral. Percebam, irmãos, o mais preocupante é que a igreja, ainda que não perceba, também é influenciada por essa tendência. Por exemplo, afinal, o que é pecado? Se lhe perguntassem na rua: irmão, o que é pecado? Antes, era reconhecido como transgressão da lei de Deus, né? Ponto pacífico quanto a isso. Hoje, a manipulação linguística deu outros contornos. Pecado não é mais violação dos mandamentos de Deus, não é fazer algo contra Deus, mas, pastor, foi um tropeço, foi uma falha, foi um deslize. Não foi tão grave assim. Assim, irmãos, nessa mudança linguística, né, se suaviza, meus irmãos, controla-se a própria consciência.
altera-se o rótulo para enfrentar, basicamente, o confronto com a santidade. Mas precisamos lembrar, urgentemente, irmãos, mudar as coisas não altera a verdade diante de Deus. Mudar as palavras não altera aquilo que Deus disse que é mal. Mudar as palavras não torna aquilo que é mal bom. Por isso que a redefinição cultural não pode redefinir as Escrituras ou atualizar as Escrituras. Deus é um Deus da verdade e a verdade rompe com qualquer cultura. Podemos suavizar, claro, os termos para até dar propina à nossa consciência e aliviar ou acalmar a culpa. Mas não podemos mudar, pensem, aquilo que Deus chamou de pecado. Pense bem. Quando confrontado por Moisés sobre os acontecimentos do acampamento e sua participação na idolatria, nós vemos lá no capítulo 32, o capítulo que estamos, Arão, ele tentou amenizar sua culpa e a do povo. Moisés, quando questionou, ele respondeu: não fique irado, meu Senhor. Tu sabes que esse povo, ele é inclinado ao mal. Notem, irmãos, em vez de uma confissão sincera, houve desculpas. Em vez de arrependimento, houve justificativas. E Arão estava longe de demonstrar qualquer reprovação ou vergonha verdadeira. Ele só disse: é assim mesmo, Moisés. Esse povo é assim mesmo. Está tudo certo. Só que, irmãos, por mais que tentemos suavizar o pecado com novos termos ou explicações plausíveis, o fato permanece. Pecado sempre será pecado. Uma ofensa contra o Criador. Eu vou te mostrar agora. Você lembra que anteriormente o Senhor demonstrou compaixão quando Moisés rogou e disse: Senhor, não destrói esse povo. E Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia, decidiu não destruir o povo. Ainda assim, Deus vai e aplica uma disciplina que nós vimos pela manhã. 3.000 homens morreram. Aqui então nós poderíamos esperar que depois desse juízo a ira de Deus foi saciada. Agora as coisas vão se acalmar para o lado do arraial. Afinal de contas, Deus acabou de ordenar a Moisés que o povo fosse disciplinado. Porém, irmãos, não estava. Deus ainda estava irado com Israel. E Moisés sabia muito bem disso. Moisés tinha consciência do pecado do povo. E ele tinha consciência de que algo precisava ser feito para aplacar a ira divina. Portanto, ele vai de novo e entende que ele precisa subir ao monte e interceder pelo povo novamente, para que o povo não pereça. Só que Deus está tão irado que a súplica de Moisés não foi atendida. Esse mesmo Moisés, que até o momento em que ele intercedeu pelo povo, para o povo não ser destruído, havia sido atendido. As águas de Mara, o Mar Vermelho, todas as vezes que Moisés orou, Deus operou, Deus fez o que ele pediu. Agora Deus disse: não vou fazer o que você está me pedindo. Sua súplica não será atendida. Como nós vimos, irmãos, Deus continuou a castigar Israel, porque o pecado é pecado e é afronta ao ser de Deus. Diante disso, nada mais justo do que refletirmos sobre a gravidade do pecado, compreendendo, irmãos, que é tão grave que provoca a ira de Deus e exige que algo seja feito para que essa ira seja aplacada. E assim, irmãos, nós vamos ao decorrer reconhecer que a santidade de Deus não permite que o pecado seja ignorado, minimizado, redefinido,
mas requer que alguma coisa seja feita, não para mudar os termos, mas para mudar a sua ira. Vamos ao texto. Veja novamente o verso de número 30, que dá sequência ao evento que nós vimos, onde Deus ordena matar aqueles homens. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Como falamos na introdução, irmãos, do ponto de vista humano, após a matança, imaginaríamos que a ira de Deus fosse apaziguada, era a nossa expectativa. E Deus, finalmente, através de Moisés, terminou de lidar com o pecado de Israel. Só que o texto mostra que isso estava longe de acontecer, e Moisés tem a plena consciência disso. Irmãos, a palavra pecado, ela se repete em média 6 a 7 vezes no texto. Isso mostra que Moisés tem a consciência da gravidade do pecado do povo. E lembrem-se, irmãos, o pecado que foi punido anteriormente com a morte de alguns homens, entendam, era para todo o povo morrer. A nação inteira era para perecer. Lembre-se disso. Deus queria destruir a nação e fazer com que outra nação brotasse de Moisés, né? Então, esses 3.000 homens que morreram, na verdade, Moisés tinha a consciência de que a nação inteira deveria morrer. E Deus estava irado, Moisés também sabia disso, porque anteriormente a passagem diz, Deus diz, o teu povo, o povo que você tirou do Egito. Deus não se refere mais a Israel como seu povo. Então Moisés, diante do pecado, ele sabe do que está acontecendo, de como Deus tem enxergado tudo isso, né? Então Moisés aqui está introdutoriamente nos revelando a sua consciência. Diante daquilo que aconteceu, ele sabia que alguma coisa deveria ser feita. Alguma coisa deveria ser feita para que o povo não voltasse a sofrer a punição divina. Mas então, o que fazer? Primeiro, notem a distinção clara de um líder bíblico fiel para Arão no decorrer do texto. Moisés diz: vocês cometeram um grande pecado. Vocês cometeram um grande pecado. Veja, irmãos, essa postura é significativa. Arão disse: Moisés, não se preocupe, o povo é assim mesmo, é desse jeito, não esquenta a cabeça. Moisés diz: vocês pecaram gravemente diante de Deus, vocês ofenderam a Deus. Moisés nomeia, é claro, é pecado, mostra o que ele de fato é, expõe sua gravidade e responsabiliza o povo. Lembra que lá atrás todo mundo estava se esquivando, até Arão. Moisés está dizendo: vocês pecaram gravemente contra o Senhor. Esse é o papel do líder fiel. Uma liderança bíblica, meus irmãos, firme, convicta e alinhada com o caráter de Deus, não vai relativizar o mal, não remodela os fatos, nem foge do confronto. Ela se recusa a tratar feridas profundas como se fossem levianas. O Senhor chega a falar isso a Jeremias, quando Jeremias profetiza dizendo que Israel diz: tem gente em Israel dizendo paz onde não há paz. E Deus está reprovando esse tipo de comportamento. Deus dizendo: ele não pode dizer que tem paz onde não há paz. Ele não
não pode dizer que não tem guerra onde há guerra. Eles são mentirosos. Então, irmãos, eu recordo das palavras do puritano Richard Baxter. Ele tem um livro chamado O Pastor Aprovado. E ele diz: nós não estamos aqui para lisonjear os pecadores, mas Deus nos chamou para diverti-los, não para acariciar sua culpa, mas para curá-la pela verdade. Essa é a atenção, irmãos, do cuidado espiritual. Confronto não é crueldade, mas misericórdia aplicada. Declarar que o povo pecou não é crueldade. É verdade, irmãos, que confrontar o pecado não é simples. Assim como obedecer a Deus exige luta, confrontar com fidelidade também exige coragem espiritual. Mas aqui nós vemos um ponto significativo da liderança do mediador. A liderança que honra a Deus não minimiza o mal, mas revela a sua feiura para evitar um mal maior. Não minimiza o mal, mas denuncia para evitar um mal maior. Qual é o mal maior? Moisés sabe que Deus está irado, e o mal maior é suportar a ira de Deus sem arrependimento. Outro puritano, Thomas Watson, ele diz: admoestar é parte do amor, esconder o pecado é odiar a alma. Esconder o pecado é odiar a alma. Moisés, vocês pecaram contra Deus, um grande pecado. Portanto, irmãos, líderes fiéis, você veja que Arão sai da cena dessa liderança inicial destrutiva do capítulo 32 para dar lugar a Moisés, uma liderança firme que está submetendo a tudo aquilo que Deus está dizendo. Por isso, irmãos, líderes fiéis não acalentam ilusões. Arão, você está certo. Esse povo é assim mesmo. Não é assim, muitas vezes a gente quer caminhar. Não vou fazer nada não. Ele é tão rebelde. Eu já falei tanto com ele sobre o dia do Senhor, mas ele continua na mesma postura. Vou deixá-lo em paz. Vida que se segue. Ele é assim mesmo. É dele mesmo esse tipo de comportamento. Vocês cometeram um grave pecado. Líderes fiéis não acalentam ilusões, mostram o pecado à luz da santidade. E eu quero que você entenda, não faz isso, óbvio, para envergonhar. Por quê? Porque denunciar os pecados, irmãos, tem um objetivo. Não é denunciar por denunciar. Não é acusar por acusar. O objetivo da acusação é promover a restauração. O objetivo é fazer com que a alma entregue ao pecado, ela seja restaurada, ela seja de fato reanimada. Então, o contrário também é verdadeiro. Onde a verdade ela é omitida, o povo se perde. Onde o pecado, irmãos, é denunciado à luz da graça,
o povo é curado. O que Moisés estava querendo é que o povo entendesse a necessidade do arrependimento para que a ira de Deus não fosse derramada sobre ele. E como a gente vê isso? Ele está tão preocupado, irmãos, com o povo, que ele sabe da necessidade de um substituto, para que esse substituto ele receba a ira de Deus, para que o povo não recebesse o julgamento divino. Então toda essa acusação para despertar o povo é para levar o povo ao arrependimento, porque ele sabe que alguma coisa tem que ser feita para que o povo não receba a ira de Deus. Veja comigo novamente a parte B do verso 30 até o verso número 32, veja. Agora, porém, subirei ao Senhor, e talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Veja, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Note, irmãos, Moisés usa aqui uma expressão propiciação, e você deve lembrar bem dos termos do tabernáculo, onde há a ideia do sacrifício, do substituto, do animal substituto. E além dessas informações, Moisés possivelmente deve ter lembrado, por exemplo, dos sacrifícios dos patriarcas hebreus, também da Páscoa. Lembre-se, o novilho que é morto no período da Páscoa, que recebe o julgamento de Deus, e aqueles que tiveram sua residência com sangue não foram afetados, porque o cordeiro que foi morto recebeu toda a ira de Deus. E Moisés então tem essas informações bem conectadas e anexadas em sua mente, e ele entende que alguém deve morrer pelo povo. Alguém deve morrer pelo povo. E o seu pedido foi ousado. Agora, pois, perdoa-lhe, Senhor, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que significa, irmãos? O que esse livro representa, né? Existem duas possíveis interpretações dentro desse texto. E nós resumimos a primeira da seguinte forma. Era comum que nas nações do Oriente, né, os cidadãos eles eram registrados num tipo de livro, né? Eles eram contabilizados dentro da estrutura comunitária, dentro de livros. Então, há uma possibilidade de Moisés estar fazendo referência a esse livro, a um livro de registro de homens vivos, né, com referência justamente à sua vida, à sua relação com o mundo, né? Não tem nada a ver com relação à vida eterna, mas simplesmente uma lista daqueles que viviam, e que alguns chegam a dizer que ser apagado do livro era o significado da morte precoce, né? Essa ideia, ela tem um sustento, é sustentada biblicamente também, esse primeiro argumento. Abra comigo, por exemplo, e veja Davi no Salmo 139, veja o verso de número 16, Salmo 139, verso de número 16. Veja o que o salmista diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Veja, no teu livro foram escritos todos os meus dias,
cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Aqui, irmãos, numa análise textual, você percebe que Davi está fazendo conexão, né, e tratando, usando este livro, para fazer referência claramente à sua duração, à sua vida. Os meus dias foram determinados, né? Ele está claramente falando da sua duração terrena, da sua vida natural. Mas o fato é também, irmãos, que existe um outro argumento que se refere também ao livro da vida. Então, Moisés pode estar se referindo ao livro da vida, no qual é dito por figura que é nele que Deus registra o nome do seu povo. Então, volte, por exemplo, para o Salmo de número 69 e veja comigo o verso de número 28. Salmo 69, veja o verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos, veja, na lista dos justos. O que nós temos aqui? Veja, Davi, o salmista, no caso, com referência aos seus inimigos, ele está pedindo tanto um tipo de justiça que seja aplicada nesta vida, né? Sejam riscados dos livros dos vivos e não sejam incluídos na lista ou no livro dos justos. Então, com referência aos seus inimigos, ele estava pedindo tanto uma justiça nesta vida, quanto na vida futura. Não inclua os nomes deles no livro dos justos, no livro do teu povo. E quando nós chegamos, meus irmãos, no Novo Testamento, o livro da vida é claramente tratado e mostra diretamente a vida eterna que Deus prometeu aos seus eleitos. O livro de Apocalipse diz que as únicas pessoas que poderão entrar no reino celestial de Deus são somente aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Então existem duas possíveis interpretações quando Moisés se refere a este livro, tanto a vida terrena quanto a vida eterna. Mas a qual ele se refere? Ele está falando de que Deus mate ele, que Deus apague ele e sua existência, ou Moisés está dizendo, é melhor que eu não seja salvo, mas que todo o teu povo seja salvo. Irmãos, é interessante, mas o ponto do texto, o que nós precisamos entender, o ponto do texto, o específico do texto, essas são possibilidades, ambas são possíveis, mas o foco do texto não está na categoria da vida. O charme do texto, a beleza do texto não está na discussão do livro da qual ele se refere, mas na disposição do coração de Moisés. Moisés está dizendo a Deus que ele sabe da gravidade do pecado, ele sabe o que o povo cometeu, ele sabe que o povo transgrediu a lei de Deus, ele sabe que a ira de Deus ainda está acesa, alguma coisa precisa ser feita, e ele diz, eu morro por eles. Eu vou morrer por eles, Senhor. É como se ele dissesse, Senhor, se alguém precisa ser destruído, destrói a mim, não eles. Destrói a mim, Senhor, mata a mim, mas não o teu povo. Eu quero substituí-los. Eu quero morrer no lugar deles, para que a tua ira não seja derramada sobre o teu povo. Que amor, irmãos. Moisés amava o povo do Senhor de tal forma que ele não quis poupar nem a sua própria vida. Eles podem me matar, mas salva o teu povo.
Esse traço, irmãos, revela algo essencial sobre a verdadeira liderança espiritual. O líder fiel não preserva a si mesmo à custa do rebanho. Ele se oferece em favor dele. Ele deseja a salvação do povo e arrisca tudo o que for necessário. O bom líder não teme morrer pelo rebanho do Senhor, porque ele não representa Cristo, ele não prefigura Cristo, ele não é um modelo de Cristo, o governo de Cristo. Então, ele não teme morrer pelo rebanho, porque foi assim que Cristo liderou a sua igreja. E as palavras de John Owen são pertinentes quando ele diz: todo verdadeiro pastor é conformado ao pastor supremo, e este se entregou pela vida das ovelhas. Então, nota, irmãos, como isso está presente no texto. Um homem imperfeito está aqui antecipando o padrão do bom pastor que haveria de vir. Eu morro por eles, eu vou dar a minha vida para que a tua ira não seja derramada sobre eles. Aí o puritano Samuel Rutherford, ele diz: aquele que não pode sofrer pelo rebanho, jamais pode servir ao rebanho. Aquele que não pode sofrer pelo rebanho, jamais pode servir ao rebanho. Essa atitude, irmãos, expõe uma verdade desconfortável para o nosso tempo. Muitos querem liderar para serem preservados, não para se sacrificarem. E aí, isso nos lembra, permitam-me mais um comentário desta feita de João Calvino, que ele diz: o ministério é uma cruz. Liderar a igreja é todo dia carregar uma cruz. É morrer. É sacrifício. É dor. Ele continua: quem não está disposto a carregar peso por outros, não foi chamado para isso. Não foi chamado para isso. A gente vive num dia em que ministério é glória, é exibição de carrão, de fazendas e dinheiro de contas largas. Moisés nos mostra que é cruz. Eu morro por eles. Essa liderança de Moisés, irmãos, denuncia tantos líderes que não estão dispostos a carregar esta cruz e a morrer pelo rebanho. A gente viu no período da pandemia. A gente viu. Essa é uma grande lição, irmãos. Liderar o povo de Deus exige morrer. Morrer para si mesmo, para a honra própria. É ver muitas vezes o nome jogado na lama, para a segurança própria, e se necessário muitas vezes é morrer pelo rebanho, literalmente. Onde há esse amor, irmão, substitutivo, Deus age. Onde ele falta, quem morre é o povo. Onde esse amor falta, quem sangra é o povo. Isso deve nos lembrar das palavras de Cristo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo não está falando figuradamente, está falando literalmente.
Ele chegou a dizer também: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus inimigos. Moisés era um bom pastor, um bom líder, e ele estava disposto a entregar sua vida pelo rebanho do Senhor. Os líderes de hoje, irmãos, estão longe de imitar a Cristo, de morrer pelo povo. Mas sabe o que é mais impressionante? É que Deus rejeita o pedido de Moisés. Veja o verso 33 e 34 do capítulo 32. O Senhor volta a falar com Moisés e diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visita eu os castigarei pelo pecado que cometeram. E Deus cumpriu, irmãos, as ameaças dele. Veja o verso 35. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Quando iniciamos o texto, irmãos, esperávamos um desfecho triunfante. Como falamos, Moisés sempre foi atendido em suas orações. E agora, surpreendentemente, ele está disposto a fazer o sacrifício, um sacrifício máximo. Ele morreria pelo povo, e então Deus perdoaria o pecado do povo. Só que notem, irmãos, não foi isso que aconteceu. Tudo que parecia ser promissor, toda essa atmosfera, foi desfeito. O povo havia pecado juntamente com Arão, havia pecado, antes de tudo, gravemente contra Deus. Deus havia prometido não destruir o povo. Ele diz a Moisés: por meio da presença do meu anjo, ele vai te conduzir, e vai conduzir a descendência para a terra prometida. Mas o Senhor diz: mesmo assim, aquele que pecar, eu vou riscar do livro. Mesmo assim, eles sofreriam a punição por causa de seus pecados. E prestem atenção, olha como o texto termina: assim o Senhor feriu o povo. O texto bíblico não esclarece como exatamente Deus puniu os israelitas. Alguns estudiosos dizem que foi uma praga. Que praga foi essa que o Senhor lançou? Foi um histórico mais amplo. Você sabe que essa geração não vai entrar na terra prometida, né? Então Deus está falando, já dizendo que esse povo não vai herdar a terra prometida. Ou Deus puniu de alguma forma, e o texto não registra. Deus visitou, porque um dos aspectos da punição divina no Antigo Testamento é: Deus visita, manda praga, Deus visita, manda doenças e mata o povo. O que o texto está aqui dizendo, e essa é uma mensagem inequívoca, é que o povo teve de suportar mais uma vez o furor de Deus, e o povo não pôde transferir a sua culpa para Moisés. O povo não pôde, um líder, por mais amoroso que seja, ou que fosse naquele momento, o intercessor amoroso, não pôde carregar sobre os ombros a transgressão do povo. Não pôde substituir o povo. Irmãos, aqui reside uma outra lição vital para a vida espiritual, irmãos, especialmente para líderes, para pastores, para aqueles que servem no ministério. Eu quero que você preste atenção. Entendam, por mais disposto que um líder esteja a sofrer pelo povo, principalmente, irmãos, buscando o favor divino em oração, nem sempre Deus responde como se deseja. Deixa eu lhe dizer, há momentos em que o Senhor, em sua justiça,
preste atenção, há momentos em que o Senhor, em sua justiça, vai levar o juízo até o fim. Ele pune, disciplina, envia pragas, envia o seu furor, e não há intercessão, não há oração, não há líder piedoso que possa evitar. Volto a citar João Calvino. Ele diz: igreja, quando Deus determina julgar, nem mesmo a intercessão dos santos pode impedir o seu julgamento. Nem sempre, irmãos, Deus desvia o seu furor por causa da intercessão de um líder fiel. Repito as palavras de Calvino: quando Deus determina julgar, nem mesmo a intercessão dos santos pode impedir o que ele decretou. Contudo, irmãos, há um elemento que não pode ser ignorado. O que Moisés está começando a fazer é levar o povo a ter a consciência do pecado. Irmãos, entendam. Deus vai dizer, nós vamos ver domingo que vem: eu não vou com o povo, eu não vou com eles. O povo se desespera. Eu não vou com eles, Moisés, para eu não matá-los. Diga aí como a ira de Deus estava. Eu não vou no meio deles, porque se eu for, eu vou matá-los. Eu não vou com eles. O povo se desespera quando descobre que Deus não vai com eles. Deus, a imagem é que Deus se afastou do seu povo. Entenda, irmãos, a gravidade disso. E toda essa repetição, veja, cometeram um grande pecado, propiciação pelo pecado de vocês. Ele falando para Deus: o povo cometeu um grande pecado. Ele pedindo a Deus: perdoa-lhe. Veja a repetição dos termos: perdoa-lhe o pecado. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar. Eu o castigarei pelo pecado que cometeram. Veja essa repetição. Mostra, irmãos, a gravidade do povo, do pecado do povo. Então, há um elemento aqui que não pode ser ignorado. Você precisa ter consciência de seu pecado. Você precisa ter a consciência do seu pecado. Você precisa ter a consciência de que você está violando o 4º mandamento quando você negligencia o domingo. Você precisa ter a consciência de que está violando o 7º mandamento quando você está vendo pornografia. Você precisa ter a consciência dos seus ídolos. Você precisa ter a consciência da sua cobiça. Você precisa ter consciência que você tem transgredido a lei de Deus. É isso que Moisés está querendo fazer, que o povo tenha a consciência dos seus pecados. Por isso, há juízos, irmãos, que não serão suspensos por intercessão alguma. Porque Deus quer que você enxergue a gravidade do seu pecado. Porque Deus quer que você enxergue a gravidade da culpa que você vem tentando ocultar até agora. Volto a citar o Richard Baxter. Enquanto o pecador não sentir sua ferida, não buscará o bálsamo de Cristo. Portanto, o juízo não é apenas punição, é também revelação.
É Deus querendo que o seu povo enxergue sua culpa, a gravidade do seu pecado. Deus querendo que o povo saiba o tamanho da transgressão. Que construíram um bezerro de ouro, que violaram a lei de Deus. Deus vai forçar o povo a encarar aquilo que eles negaram. Não esquenta, Moisés. Esse povo é assim mesmo. Ah, Moisés, eu não sei como foi que aconteceu. Eu joguei o ouro, de repente subiu um bezerro. Fica calmo, Moisés. Agora Deus está fazendo com que o povo encare o seu próprio pecado que eles tentaram negar. Sim, irmãos, entendam, essa passagem ensina que lidar com juízo é inevitável quando o pecado é persistente e sem arrependimento, e não há mediação humana que elimine a necessidade de disciplina divina. E há momentos, irmãos, em que o líder fiel precisa reconhecer que nada mais pode ser feito. Tem pessoas que você pastoreia e você morre, você se dilacera, você entra em angústias, você exorta, se indispõe, você morre, mas você, por vezes, tem que entender que ele precisa experimentar o fruto de sua transgressão. Tem gente que só vai acordar quando Deus derramar o seu juízo. E quando ninguém mais puder impedir e socorrer, então ele vai entender o tamanho da sua transgressão. E quando Deus decidir, vou julgá-lo, não tem pastor que impeça. Não tem semana de oração que encolha a mão de Deus. Não tem jejum. Não tem intercessão que mude o juízo de Deus. Ele vai executar até o final. Nenhum líder, irmãos, pode frustrar os desígnios de Deus. Por isso o povo deve temer, tremer, confessar, se submeter à exortação, à admoestação, e entender que quando o líder exorta, chama ao arrependimento, ele está querendo lhe livrar do julgamento de Deus, da condenação. Ele está querendo lhe privar de algo pior. Jesus disse: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Somente assim, irmãos, a graça futura, ela terá terreno preparado nos corações. Por vezes, irmãos, alguns só se lembrarão de Deus quando estiverem comendo as comidas dos porcos, como o pródigo. Tem gente que só vai se lembrar de Deus quando estiver na lama. Tem gente que só vai se lembrar de Deus quando estiver no ventre da baleia, por causa da sua desobediência.
e não há quem impeça. Não há quem impeça. Agora, e aqui eu vou caminhando para o final. A pergunta é inevitável, irmãos. Por que aqui Deus não aceitou Moisés? O que deu de errado? Que coisa mais linda, né? Isso faltava amor de fato de Moisés. A gente viu, Coríntios 13, né? Ainda que eu entregue minha própria vida sem amor. O que foi que deu de errado aqui? O que é que faltou? Qual é o detalhe aqui importante, né? Aqui a gente não tem todos os detalhes, mas a Escritura nos ilumina com clareza. Moisés não podia morrer pelo povo, porque ele também era outro pecador. Seu desejo, a Escritura não reprova, é sincero. Moisés é louvado na Escritura como um grande líder, mas a gente sabe que Moisés não era fluxo e cheiro também, somente o passado dele, né? A gente sabe, por exemplo, que num momento de raiva ele matou um egípcio, ocultou o cadáver, daí você tira, coisa boa, né? Mas a Escritura mostra que seu amor pelo povo, ele era sincero, né? Era genuíno, mas a sua natureza era caída. Então, quando Deus diz você não, é porque Moisés não era a solução, era só o sinal que apontava para o profeta semelhante a ele, mas perfeito, Cristo. Porque somente, irmãos, um homem totalmente santo poderia expiar os pecados. Por isso que Jesus ele vai e vive uma vida perfeita, obedecendo plenamente à lei, para qualificar-se como substituto capaz de tomar esse lugar. E aí você veja que a cruz ele sofre o abandono, a maldição, e ele torna-se pecado por nós. Ele não é apagado do livro, mas por 3 dias tomou sobre si a ira, o juízo e o peso da condenação que nos pertencia. Ao 3º dia ressuscita dentre os mortos, dando vida eterna a todos aqueles que se colocam ao lado dele pela fé. Moisés não podia morrer, porque Deus estava dizendo: o substituto perfeito virá, aquele que deve morrer virá, esse morrerá e me satisfará. Querida igreja, caminhando para o final, essa verdade ela nos exorta e nos consola. Exorta-nos porque nem o líder humano, irmãos, nem uma devoção pessoal, nem um sacrifício religioso pode remover a nossa culpa. Principalmente quando Deus decide nos julgar. Mas Cristo pode. Somente Cristo pode. E entendo, irmãos, em todo momento o texto está querendo nos chamar, e chamamos a vossa atenção a reconhecer isso com humildade. O que Deus quer é que o seu povo abandone o seu pecado, abandone sua autoconfiança e se lance sobre a graça de um verdadeiro mediador. E é isso que nos consola, que há um verdadeiro mediador, que diferente de Moisés, não falhou. Sua obra não foi rejeitada. Ele disse: está consumado. Por isso, irmãos, ainda que a sua consciência ela tenha sido despertada através da voz do Senhor neste dia, e você entende a gravidade do seu pecado, você está tendo a consciência de fato de que você é um transgressor da lei de Deus, que você hoje, por exemplo, não veio pela manhã porque você pecou contra Deus, porque você desobedeceu a Deus. Você tem transgredido a lei de Deus e andado segundo o seu coração. Nos consola, irmãos, porque há perdão para pecadores.
a restauração para caídos, a esperança para a igreja. E uma coisa, o nome gravado no livro da vida. Quão glorioso, irmão, será ter o nome escrito no livro da vida. Quão maravilhoso será. Pegamos um Uber quando estávamos de férias para conhecer uma parte do local onde estávamos. E aí, quando entramos, o rapaz perguntou: é Jonathan? E eu disse: até que prove o contrário. E aí ele: mas os nossos nomes não são únicos. Tem muita gente com o nosso nome. E aí eu pensei: pouco me importa. Importa é o novo nome que eu vou receber. Minha nova identidade. É isso que importa. E que ele esteja no livro da vida. Então, irmãos, que estejamos firmes ao lado de Cristo, nosso substituto, nosso pastor, nossa paz, nossa segurança. Porque quando estudamos Moisés, irmãos, é para aprendermos mais sobre Cristo. E por isso a salvação vai ficando mais clara. Por isso que quanto mais lemos, devemos reconhecer a extensão do nosso pecado e da ira de Deus contra ele. Mas isso não deve nos levar ao desespero, pois também, ao mesmo instante, nós vemos também o perdão de Deus que Ele nos oferece. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor, Redentor nosso, pela Tua graça, pelas Tuas palavras. Obrigado pelas Tuas instruções, pelo privilégio, ó Deus, de não só sermos exortados, mas consolados com verdades profundas, reais, que refletem, ó Deus, a nossa vida. Ó Senhor, guarda-nos, ó Deus, para sermos o Teu povo. Guarda-nos, Senhor, de uma forma tão maravilhosa, para que Tuas palavras nos guiem, nos santifiquem e, ó Deus, nos preservem. Nos leva, Senhor, a reconhecer o nosso pecado e a buscar esta graça que se estende. Em nome de Cristo. Amém.